Fala galera, tudo bem? Sou o professor Emerson Oliveira e hoje nós teremos uma aula de vozes verbais. Solta a vinheta aí, editor. Bem galera, seguinte, hoje quando eu falo de vozes verbais, obviamente, eu estou pensando na relação do meu verbo, beleza? E o verbo, bem... O que é um verbo mesmo? O verbo é uma classe gramatical variável, beleza? Que sofre flexão e, obviamente, ela vai flexionar em 4 possibilidades iniciais: modo e tempo, número e pessoa. Só agora a gente vai ver uma quinta possibilidade, que é a variação relacionada às vozes, tudo bem? Quando eu penso na relação das minhas vozes verbais, bem, as vozes são as relações que existem entre o verbo e o meu sujeito. E por esse motivo, a gente vai ter que retomar um pouquinho a nossa base de análise sintática. O que é um sujeito? Vamos recordar aqui rapidinho? O sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Por muitas vezes nós já escutamos que o sujeito é o cara que pratica a ação. E esse conceito, por mais que seja funcional, ele não é o correto. Segundo Celso Cunha, a definição de sujeito se estabelece pelo termo sobre o qual se faz uma declaração. Perfeito? E aí, quando eu trabalho a relação das vozes verbais, eu posso trabalhar em 3 categorias. Vamos lá? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, beleza? Quando eu penso na minha voz ativa, o meu sujeito, que é esse cara que eu estou relacionando ao meu verbo, ele precisa praticar uma ação verbal, ok? Quando eu penso na minha voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal e recebe essa ação verbal, ele recebe essa carga para cima dele, perfeito? E na minha voz reflexiva, ele pratica e sofre a ação concomitantemente. Perfeito? Vamos trabalhar aqui 3 exemplos antes de entrar no conceito propriamente dito. Cheguei na minha primeira frase. Aqui, ó. Aqui. Ó. O jogador correu bastante durante o jogo, beleza? Só pra gente recordar rapidinho. Para descobrir quem é o sujeito dessa frase, eu preciso fazer aquela perguntinha: quem é o verbo, correto? Então, o jogador correu durante o jogo. Faço lá minha perguntinha. Quem correu bastante durante o jogo? Isso vai me dar o conceito. O jogador. O jogador é o meu sujeito. E esse meu sujeito, ele está correndo, ele está praticando ação. E se ele está praticando ação, eu tenho aqui a nossa querida voz ativa. Perfeito? Pois bem, na minha segunda frase eu tenho: a carta foi escrita por nós. Pois bem, faço a mesma estrutura. Quem foi escrita por nós? Faço minha perguntinha lá. Quem? Perfeito? Quem foi escrita? A carta. Porém, ela tem uma diferença em relação à frase número 1. Por quê? Quando eu falo a carta foi escrita, percebam que a carta, que é o meu sujeito, está recebendo essa carga de ação, ok? E se ela está recebendo essa carga de ação, eu tenho a chamada voz passiva, perfeito? O sujeito sofrendo ação verbal. E quando eu falo ele se lavou naquelas águas, olha a diferença. Eu tenho o quê? Quem se lavou naquelas águas? Perguntinha. Quem? Ao meu verbo, vou descobrir quem é o meu sujeito. Quem se lavou naquelas águas? Ele. Porém, ele lavou e foi lavado ao mesmo tempo. Então, concomitantemente, ele está praticando e sofrendo ação. Quando isso acontece, eu tenho a chamada voz reflexiva. Ok, galera? Vamos falar delas agora individualmente. Vamos lá? Continuando aqui a nossa saga, galera, o que acontece? Eu vou falar agora da classificação de cada uma delas, tanto da ativa, quanto da passiva, quanto da minha voz reflexiva, perfeito? E o que vai acontecer? Quando eu tenho a minha voz ativa, o meu sujeito pratica a ação verbal. E por esse motivo, ele também pode ser chamado de sujeito ou de elemento agente. O cara que pratica ação é o elemento agente, aquele que age, beleza? Então, quando eu falo desse meu elemento, do meu sujeito, na minha estrutura da voz ativa, eu estou pensando sempre que o sujeito está praticando essa ação verbal. Então reparem o seguinte: eu vou para a Disneylândia, ok? Nessa primeira frase, eu vou dizer o seguinte, ó: quem vai para a Disneylândia? Eu. Eu estou praticando a ação de ir ou estou sofrendo a ação de ir? Estou praticando a ação. Se eu estou praticando a ação, eu tenho a minha chamada voz ativa. Não bem, mas não quero ir com esse tal de Orlando. Nesse caso aqui, eu também tenho um outro sujeito, eu, que ele não quer ir, ele não quer praticar essa ação. Então eu continuo trabalhando dentro da chamada voz ativa, perfeito? Então o sujeito praticando a ação, eu tenho uma voz ativa, um elemento agente, perfeito? Contudo, eu também posso ter uma voz passiva. E aqui fica um pouquinho mais complexo, mas também bem tranquilo. Na minha voz passiva, pois bem, se na ativa eu tenho um elemento agente, aqui na minha voz passiva eu tenho um elemento
paciente, que é o cara que sofre a ação, é o sujeito que sofre essa minha ação verbal, perfeito? Contudo, eu tenho a minha voz passiva dividida em duas classificações, a chamada voz passiva analítica e a voz passiva sintética, perfeito? O que acontece com essa minha voz passiva analítica? Bem, primeiro de tudo, o sujeito precisa sofrer a ação verbal. Vou identificar esses sujeitos. Aquele país foi devastado pelo furacão. Quem foi devastado pelo furacão? Aquele país. Esse elemento aqui é o meu sujeito, perfeito? E como meu sujeito, eu preciso perceber se ele está praticando a ação verbal ou sofrendo a ação verbal. Pois bem, aquele país foi devastado. Vou pensar um pouquinho. O país está devastando ou está sendo devastado? Se você pensou sendo devastado, correto. Então, meu sujeito está sofrendo ação. Se ele está sofrendo ação, ele é um sujeito paciente. Mas qual é o elemento que vai fazer que seja uma voz passiva analítica? A voz passiva analítica ela é constituída pela estrutura verbal trabalhando com uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É um verbo auxiliar mais um verbo principal. Essas duas estruturas, auxiliar mais principal, formam uma ação verbal. O meu verbo auxiliar vai ter que ser estabelecido pelos verbos ser e ficar. E esse auxiliar recebe a carga de modo e tempo, número e pessoa. Enquanto o meu verbo principal, ele tem que trabalhar em uma das três formas nominais do verbo. Quem são as formas nominais do verbo? Quem são as formas nominais do verbo? Sim, infinitivo, gerúndio e particípio. Para a minha voz passiva analítica, o verbo principal precisará ser o verbo no particípio. Então reparem, aquele país foi devastado. Foi, verbo auxiliar, reparem, verbo ser, devastado, terminação em ado e ido, me gera um verbo no particípio, lembram disso? E aqui eu vou ter a chamada voz passiva analítica. Mesma coisa. Beto será reeleito pelo povo. Quem é o sujeito, galera? Beto. O Beto está reelegendo ou está sendo reeleito? Sendo reeleito. Então ele está recebendo a ação. Ele é um elemento paciente. E aí? Eu vou ter o quê? A minha locução verbal. Reparem. Será reeleito. E aí, ó, verbo ser mais o meu verbo no infinitivo. Sujeito recebendo a ação, sofrendo ação, eu vou ter uma voz passiva analítica. Tudo bem? É o primeiro momento. Contudo, eu também posso ter o quê? Uma voz passiva sintética. Essa voz passiva sintética, ela é extremamente interessante. Por quê? Ela também pode ser chamada de voz passiva pronominal. Pois bem, por que eu posso chamar isso de voz passiva pronominal? Simples. Exatamente isso que você pensou. Você pensou o quê? Pronominal, pronome. Perfeito. Eu vou ter uma marcação pronominal dentro da voz passiva sintética, beleza? Reparem que, quando eu falo vende-se roupa de qualidade e compraram-se livros usados, aparece o meu pronomezinho se. Aqui, ó. Olha ele aqui, aparecendo aqui para complicar a nossa vida. Aqui ele aparecendo aqui também para complicar a nossa vida, ok? Mas Emerson, sempre que aparecer o pronome se, eu vou ter uma voz passiva sintética? Não. Eu precisarei recordar a estrutura de transitividade verbal, ok? Esse ser, para que eu trabalhe uma voz passiva sintética ou pronominal, ele precisará, atentem a isso, trabalhar como uma chamada partícula apassivadora, ok? Reparem no nome partícula apassivadora. Exatamente isso que você pensou. Quando eu penso na minha partícula apassivadora, aqui ó, passiva, denunciando que isso vai ficar na minha voz passiva, perfeito? Contudo, não basta apenas aparecer o ser para que eu tenha essa partícula apassivadora. Tudo vai depender da transitividade verbal, galera. E nesse contexto, para que eu tenha uma partícula apassivadora, esse ser precisará estar conectado a dois verbos. Ao verbo transitivo direto e ao verbo transitivo direto e indireto. Perfeito? Quando eu tenho o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto, mais essa minha partícula C, esse C vai ser chamado de PA, partícula apassivadora. Perfeito? E aí eu tenho um outro detalhe aqui que é fundamental.
Porque reparem só, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. O que eles têm em comum? A relação direta. Eu preciso ter o objeto direto. Eu precisarei desse objeto direto. E é por isso que eu preciso dessas duas transitividades. Beleza, vamos pensar aqui? Vamos lá. Vende-se roupa de qualidade. Quem vende, vende alguma coisa. Então aqui eu tenho o chamado verbo transitivo direto. Beleza? Compraram-se livros usados. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Você, na sua sapiência, por uma análise lógica, você vai falar o seguinte para mim. Poxa, verbo transitivo direto precisa de objeto direto. Show! Quem é o objeto direto? Roupa de qualidade, né? E livros usados. Correto? Não, galera, não é. Tem um bizu master, beleza? E aí vai te safar lindamente. Que bizu é esse, galera? Sempre que houver uma partícula apassivadora, o que seria o objeto direto vira o sujeito. E agora a mágica vai acontecer. A mágica vai acontecer, ó. Ih, olha só que loucura. O meu objeto direto, a cara que seria o meu objeto direto, se transformou no meu sujeito. Olha que loucura! E aqui, ó, tudo isso estabelecido dessa maneira, perfeito? Então, muito cuidado com esse bizu. Reparem, vende-se roupa de qualidade. Quem está sendo vendido nessa história? Roupa de qualidade. E aí você pode atentar que eu posso transferir essa voz passiva sintética para a minha analítica para confirmar o que eu estou falando. Quando eu falo vende-se roupa de qualidade, é a mesma coisa que dizer roupa de qualidade é vendida. Aqui, compraram-se livros usados. É a mesma coisa que falar livros usados são comprados. E eu conseguiria confirmar isso trazendo isso para minha voz passiva analítica. Então, muito cuidado. Primeiro, sempre que aparecer esse C, eu tenho que ter sempre um sinal de alerta, uma sirene de alerta. Apareceu o C na tua vida, é bem provável que ele tente te enrolar. E aí, vou lembrar disso daqui. Para que esse C seja a nossa famosa partícula passivadora, ele precisa estar vinculado ao verbo transitivo direto ou ao verbo transitivo direto e indireto. Perfeito, galera? No próximo quadro, nós vamos fazer a abordagem da relação da voz reflexiva. Perfeito? Então, estou aguardando vocês lá no próximo quadro. Valeu, galera! Continuando, galera, e se eu precisasse fazer uma transição de vozes? Por exemplo, eu tenho uma voz ativa e quero transformar na minha voz passiva. Ou o contrário, eu tenho uma voz passiva e quero transformar numa voz ativa. O que eu preciso fazer? Para isso, a gente construiu esse bloquinho aqui, perfeito? Que é a transição da voz ativa para a minha voz passiva, tudo bem? O que vai acontecer, galera? Eu tenho 3 operações a serem feitas. Primeiro, o sujeito, o cara que eu considero como sujeito da minha voz ativa, ele vai se transformar no meu agente da passiva. Óbvio, se ele aparecer. Se eu tiver um sujeito indeterminado, isso não acontece. Por isso, eu vou deixar aqui um pontinho para vocês ficarem um pouquinho mais atentos, feito? Isso aqui pode acontecer ou não. Se o sujeito aparece, ele acontece. Se ele não aparece, ele não acontece. Então fiquem ligados nesse detalhezinho aqui. O meu verbo da voz ativa vai se transformar naquela locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo no particípio, perfeito? E o meu objeto direto da voz ativa vai se transformar no sujeito da minha voz passiva, perfeito? Aqui eu tenho alguns detalhes a serem levados em consideração. Primeiro, precisarei novamente Dele. quem? O objeto direto. Show de bola? E lembrando, para eu ter o objeto direto, eu vou precisar de quê? De quê? De um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto. Perfeito? Vou ter que ficar ligado. Porque se eu não tivesse, por exemplo, se eu tivesse um verbo transitivo indireto, por exemplo, eu não conseguiria fazer essa transição. Da mesma forma, se eu tiver um objeto direto preposicionado. Às vezes eu posso ter esse verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto, mas caso eu tenha um objeto direto preposicionado, eu também não posso fazer essa transição. Por que, Emerson? Simples. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele precisa de preposição, não precisa? E quando eu faço a transição para o meu sujeito, acontece uma mágica. Eu não posso ter sujeito preposicionado. Se eu tenho um objeto direto preposicionado, quando eu faço a transição, eu não posso ter o sujeito preposicionado. E se eu tiver um verbo intransitivo, eu não tenho objeto. E aí, não teria como nem fazer a transição. Perfeito? Então tem que estar um pouquinho atento. Por isso eu precisarei de ou verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto.
Perfeito? Além disso, na hora da transição do verbo para a locução verbal, eu tenho que estar atento. Eu preciso respeitar as relações de modo e tempo. Perfeito? Como assim, Emerson? Se aqui eu tenho um verbo no pretérito perfeito, quando eu fizer a transição para a locução verbal, o meu verbo auxiliar precisará também estar no pretérito perfeito. Se o meu verbo estiver no futuro, o meu verbo auxiliar precisará estar no futuro. Vou ficar atento nessa batidazinha aqui. Sucesso? Então vamos lá, galera. Botei 2 exemplinhos aqui interessantes. Thomas Edison inventou a lâmpada. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, preciso fazer as minhas análises. Preciso deixar isso aqui bem claro para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Vamos fazer uma análise sintática aqui rapidinho? Então eu tenho aqui, Thomas Edison inventou a lâmpada. Perfeito? Vamos lá. Eu tenho aqui, Thomas Edison inventou a lâmpada. Perfeito? Quem inventou a lâmpada? Thomas Edison. Isso aqui vai ser o meu sujeito. Perfeito? Quem inventa, inventa alguma coisa. O chamado verbo transitivo direto. A lâmpada, o meu objeto direto. Show? Agora é só ser feliz. Agora é só fazer os encaixes necessários para que eu tenha êxito. Perfeito? Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? O objeto direto vai virar o meu sujeito. Vamos nessa? A lâmpada. Perfeito. Primeiro ponto. Inventou. Repara. Inventou? Qual é o tempo verbal mesmo? Pretérito perfeito, ok? Então, a lâmpada foi. Reparem que o meu verbo ser, o verbo auxiliar, tem que continuar no meu pretérito perfeito. Inventada. Segundo passo. Terceiro, o sujeito da voz ativa vira o meu agente da passiva. A lâmpada foi inventada por Thomas Edison. Perfeito? Então reparem, faço os meus processos de transição para transformar a minha voz ativa, sujeito praticando ação, para a minha voz passiva. Lâmpada foi inventada, voz passiva, sujeito sofrendo ação. Agora aqui embaixo, ele está comentando o jogo. Caramba! Poxa, Emerson, mas aqui você já tem a locução verbal. E agora? Calma, filhão, calma. O que vai acontecer aqui? Vou fazer o mesmo procedimento, ok? Vou fazer os mesmos procedimentos. Vou fazer aqui a análise sintática. Ele está comentando o jogo. Show de bola. O ele, nesse contexto, está trabalhando como meu sujeito. Correto? Ele está comentando. Bem, ele está comentando e está praticando sofrendo ação. Praticando. Por quê? Ele está comentando. Ele faz a ação verbal. Então eu tenho o sujeito, agente. Quem comenta, comenta alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Tudo que eu preciso. O jogo. Objeto direto. Mesmo procedimento. Vou começar lá, ó. O objeto direto vai virar o meu sujeito. Vamos lá. O jogo. E agora, o que tu vai fazer? Simples. Olha aqui, ó. Na hora que eu fizer a transição com isso daqui, quando eu tenho já a locução verbal, eu precisarei adicionar um grande amigo nosso. Quem? O verbo ser. Beleza? To be. Ok? Brincadeira. Então o que acontece? O verbo, o está, eu não mexo nele. Show? Aqui, ó. Está. Na minha voz passiva analítica, eu preciso trazer o quê? O verbo no particípio. Lembra desse detalhezinho do quadro anterior? Beleza. Quem vai ficar com esse meu particípio? Comentando, ok? O particípio, o comentando que está no gerúndio, vai se transformar no particípio e vai virar comentado. Tá bom, Emerson. E o gerúndio? Eu sumo com ele? Claro que não, filho. Tu não é mágico. Você vai ter que manter. Você vai fazer a manutenção do NDO. Só que lembra, a gente não tem que incluir o verbo ser? Ele vai encaixar aqui no cantinho, na meiuca. Então aqui, ó. Olha quem ganhou o gerúndio. O verbo ser. Então, o jogo está... Opa, ficou meio juntinho, né? Vou dar uma separada aqui rapidinho. Está sendo comentado por quem? Por quem? Por quem? Por ele. Coisa linda, ó. Ó. E aí, ó, repara. Quem está sendo comentado? O jogo. O jogo está praticando ou sofrendo ação? Sofrendo. Se eu estou para sofrendo ação, eu tenho que tipo de voz? Voz passiva. E a mágica aconteceu. Beleza, galera? Todo mundo conseguiu safar? Acredito que sim. Perfeito? Qualquer tipo de dúvida, joga no comentário. E vamos lá. Agora eu vou trabalhar minha voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito ele pratica e sofre ação concomitantemente. Muitos alunos me perguntam às vezes, por exemplo, numa frase, né? Ele pegou a faca, beleza? E a cebola foi cortada. Eu tenho duas vozes.
uma voz ativa e uma voz passiva. Porém, elas acontecem em momentos diferentes. Primeiro eu tenho uma ação 1 e depois eu tenho uma ação 2, beleza? Na ação 1 eu pratico, na ação 2 eu sofro. Então, na minha voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação concomitantemente. E eu preciso de um grande amigo aqui para fazer que isso aconteça. Quando eu falo Julieta cortou-se acidentalmente com a faca, reparem, apareceu o C de novo. Olha aqui, ó. Ei, apareceu. Emerson, aí vai ser uma PA, uma partícula passivadora? Não vai. Por quê? Quando eu falo Julieta cortou-se acidentalmente, o que aconteceu? Ela cortou e foi cortada. Nesse procedimento dela cortou e foi cortada, esse C é chamado de pronome reflexivo. E o meu pronome reflexivo, ele pratica e sofre a ação. Feito? Então aqui, ó, quando eu tenho um pronome chamado de pronome reflexivo, o meu sujeito está praticando e sofrendo ação, essa frase se encaixa dentro de uma voz reflexiva. Mas olha aqui embaixo. Tatiana e Gustavo abraçaram-se carinhosamente. Reparem o que aconteceu aqui. Tatiana e Gustavo se abraçaram. Bem, eu tenho duas pessoas aqui envolvidas. A Tatiana e o Gustavo. A Tatiana abraçou o Gustavo e o Gustavo abraçou a Tatiana. Eu continuo trabalhando o quê? Uma prática e um sofrimento de ação. Ou seja, o meu sujeito aqui, que é um sujeito composto, está praticando e sofrendo. Olha que loucura. Vou trabalhar aqui, ó. Aqui nesse contexto, eu vou ter o quê? Um pronome reflexivo. Também. Só que tem um detalhe interessante. Eu vou encaixar uma palavra aqui que vocês adoram utilizar nas suas redes sociais. Se chama reciprocidade, beleza? Todo mundo bota lá alguma coisa sobre reciprocidade, resiliência. São palavras que vocês utilizam bastante nas redes sociais de vocês. E realmente, a gente deve praticar essas duas situações. Mas o que é reciprocidade? Reciprocidade é retorno, beleza? Então, por exemplo, se eu acho uma pessoa bonita e a pessoa fala que a recíproca é verdadeira, o que acontece? Eu tenho uma reciprocidade. O que ela acha de mim, eu acho dela também. Então, aqui quando eu falo que Tatiana e Gustavo se abraçaram, imagina aqui, ó. Imagina aqui. Tatiana e Gustavo, beleza? O que vai acontecer? Eu sou a Tatiana e o Gustavo vai aparecer aqui. Eu vou abraçar o Gustavo. Aqui, ó. Eu abracei o Gustavo e o Gustavo me abraçou. Nesse contexto, eu tenho o quê? Um pronome reflexivo recíproco. Eu continuo trabalhando dentro de uma voz reflexiva, porém, quando eu tenho uma ação sendo praticada mutuamente entre duas pessoas, no mínimo, eu tenho a chamada voz reflexiva recíproca. Beleza, galera? Bem, galera, espero que vocês tenham assimilado todo esse conteúdo. Até a próxima. Lembre-se, o Gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. E além disso, cara, lembre-se sempre do seguinte, o esforço é o único fator do qual temos pleno controle. Aude, ouse transformar o mundo através da educação.